Amigos, voltamos com o programa Cidade em Ação e agora já estou com o Dr. Plínio aqui ao meu lado, que vai falar sobre o autismo, né? Que amanhã é Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? Tudo bem, Plínio? Tudo bem, Abder. Prazer estar aqui com vocês novamente. Olha, o tema de hoje vai ser transtorno do espectro do autismo, né? O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil caracterizado por dificuldades acentuadas no comportamento, interação social, comunicação e sensibilidades sensoriais. As crianças com TEA, né, já começam a demonstrar sinais nos primeiros meses de vida. O diagnóstico é clínico, feito através de observação direta do comportamento e de uma entrevista com os pais ou responsáveis, né, professor? O autismo foi reconhecido como deficiência em 2010 pela ONU e atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a estimativa atual é que 2 milhões de pessoas sejam portadoras do transtorno do espectro autista. Bom, o nosso entrevistado de hoje, né, que é convidado do programa, já esteve várias vezes conosco, é o médico neuropediatra Dr. Plínio Ferraz. Ele é especialista pela Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, especialista em desenvolvimento e comportamento infantil do Hospital Estadual Bauru e membro da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Acertei? Não, tá tudo certo. Dr. Plínio, grandes mudanças ocorreram nos últimos anos no que diz respeito ao autismo, né? Protocolo clínico e de atendimento, até a nomenclatura mudou. Quais foram as principais mudanças no reconhecimento do transtorno do espectro do autismo? Bom, houve uma nova classificação, né, do DSM-5, que é um manual mundial que a gente usa das doenças e dos transtornos do desenvolvimento, transtornos mentais. E com essa nova classificação houve uma abrangência no diagnóstico. Hoje em dia se faz o diagnóstico dos casos mais leves, inclusive o transtorno de Asperger, que é uma forma mais branda do autismo, também passa a ser chamado de TEA, né? TEA, transtorno do espectro autista, como você mesmo disse. E o transtorno do espectro autista, ele tem sido feito, ficou mais fácil pelos novos critérios se fazer o diagnóstico e encaminhar essas crianças precocemente. A principal bandeira hoje dos especialistas que trabalham com isso é o diagnóstico dos sinais precoce. Você observando, identificando, o próprio pediatra ou os pais, identificando esses sinais precoces, esse paciente pode ser encaminhado para o especialista para ser feito o diagnóstico e essa criança ser encaminhado para intervenção precoce, o que vai mudar totalmente o desenvolvimento dela, o prognóstico dela. Então, quanto mais cedo você conseguir detectar esses sinais e mandar para uma intervenção com psicólogo infantil, com fonoaudiólogo e com terapeuta ocupacional, que é especializado para tratar crianças com transtorno do espectro autista, melhor vai ser o futuro dessa criança. Então hoje a nossa bandeira é essa. Doutor, quais são os sinais do transtorno do espectro autista e quando eles começam a se manifestar? Como você bem disse, né, há alterações, uma criança que não desenvolve linguagem, que tem alterações de comportamento, ela não tem um bom contato com o olhar, ela tem alguns maneirismos, algumas estereotipias, como alguns movimentos anormais, ou mesmo algumas crianças que têm fascínios por coisas que giram. É uma criança que não dá uma função a brinquedo, ela pega um carrinho, ela não brinca com o carrinho, ela fica obcecada pela roda do carrinho. Uhum. Então, realmente são comportamentos estranhos, mesmo para uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, 2 anos. A criança não aponta, ela age como se fosse surda, você chama, ela não responde, e essa questão da criança que não tem o contato com o olhar, isso aí já pode ser um sinal precoce de alguma alteração da esfera do transtorno do espectro autista. E como eu falei, quanto antes, melhor vai ser a evolução dessa criança. Quanto antes você detecta alguns sinais, às vezes você não fecha o diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas você vê sinais de alerta, que os americanos chamam de red flags, né, que são aquelas bandeiras vermelhas, são sinais de alerta. Algumas Sim. alterações dessas do comportamento já encaminhar para o especialista. Agora uma curiosidade, é verdade que para se fechar o diagnóstico do transtorno é após o 3º ano de vida da criança?
Sim, até para a gente conseguir fechar a partir dos 3 anos de vida. Porém, com 1 ano e meio, 2 anos de idade, se eu já detecto alterações sugestivas de um futuro diagnóstico de transtorno espectro autista, eu já tenho que começar a intervenção precoce, e isso vai fazer toda a diferença. Muitas vezes uma criança que você vê esses sinais de alerta logo cedo, se você já intervém, lá na frente pode ser que a gente nem feche com o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Dr. Plínio, como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é clínico, através de uma entrevista com os pais, através do exame da criança, da observação clínica da criança, de como ela brinca, como ela se socializa, como que ela interage com os seus pares, como ela interage com os adultos. Enfim, o diagnóstico é clínico. É pedido exames, às vezes, para diagnósticos diferenciais ou para alguns problemas de saúde que causam um quadro clínico. Um dos quadros clínicos é o autismo. Por exemplo, uma síndrome genética chamada síndrome do X frágil. Os pacientes portadores da síndrome do X frágil, muitas vezes eles vão ter um comportamento autístico. Mas aí você vai ter que ver a história familiar, a história genética dessa criança, né? Nem todas as crianças com autismo, aliás, a grande maioria, todos os exames são normais. Os exames de sangue, os exames da genética, isso inclui ressonância magnética. A maioria das crianças vão ter ressonância magnética normal, eletroencefalogramas normais. Esses exames eles são solicitados quando a criança apresenta mais alguma coisa. Por exemplo, ela tem comportamentos autísticos e ela tem um lado do corpo mais fraco, ou ela tem um comportamento autístico e também tem história de convulsões, ou tem uma história de gestação ou do período neonatal complicada. Doutor, a criança nasce com o transtorno do espectro do autismo ou não? Se nasce, Abner, e é um grande mistério da neurociência hoje. Onde é que parte qual o ponto exato do cérebro que é desencadeado ou que apresenta alteração para a criança ter um quadro clínico de autismo. Isso ainda é um grande mistério, tem muita teoria, muito estudo. E cada ano a gente vai nos congressos, a gente estuda e vê que ainda não se fechou exatamente. Aliás, ele é multifatorial. Eles acham, até estão fazendo dentro do estudo do genoma humano, eles estão vendo que realmente ele é multigênico, né? Você identifica alguns genes do autismo, só que aí você vai ver uma outra criança, são outros genes, né? Por isso que a gente fala que é multigênica. E mesmo no cérebro, não tem como falar, é a região frontal, é a região temporal do cérebro. Realmente ainda a neurociência é um grande mistério, como funciona o cérebro do autista. E quanto ao grau, doutor? Esse grau ele pode variar, ou seja, os casos são diferentes, alguns mais leves e outros mais severos? A gente nem usa muito a classificação de leve, moderado ou grave, viu, Abner? A gente costuma dizer o autismo clássico, que realmente é um quadro bastante incapacitante, a criança não desenvolve linguagem, ela realmente vai ter esses problemas de socialização, alterações de comportamento, alterações do sono. Esse seria o autismo clássico. Mas você tem umas formas mais brandas de autismo, que é o autismo de alto funcionamento, que são crianças que até têm talentos, têm facilidades para aprender algumas coisas específicas, mas tem um problema social. E a síndrome de Asperger, que a criança não tem um comprometimento da linguagem, ela tem um comprometimento da socialização, além de desenvolver um ou outro transtorno, como toque ou algumas alterações de comportamento mais leves. Doutor, para fechar esse bloco, o autismo afetava mais meninos do que meninas, não é? Com a nova nomenclatura e observações, essa característica continua? Continua, e também como a gente ainda não tem até se estuda, né, a questão dos hormônios masculinos e femininos terem uma influência no neurodesenvolvimento ainda quando embrião. Mas realmente há essa característica, essa proporção de 3 para 1, né? De 3 meninos para 1 menina no desenvolvimento do autismo. Só não sabem explicar por quê. Por quê, né? Doutor, muito obrigado. No próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo e tem mais informação no Cidade em Ação para você, viu? Fique ligado, o nosso Zap Zap na tela. Se você quiser mandar a sua pergunta ou quiser que nós mandamos um abraço para você e a sua família, mande uma mensagem para nós aqui no Zap Zap, tá bom? Já já eu estou de volta e espero você. Até mais.
A JB Embalagens está de casa nova e mais espaçosa